Feliz sábado. Feliz sábado. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Louvado seja Deus, né, pela nossa felicidade, por mais essa oportunidade que Deus dá a cada um de nós, de estar mais uma vez na casa de Deus. Amém? Querido, hoje é dia 11, né, de julho e é dia de mordomia cristã. Mais uma vez, o irmão Everaldo está aqui, né? Eu sei que vocês já não aguentam mais, né, de tanta mordomia cristã, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A mordomia cristã hoje, eu estudei durante a semana, ela não vai falar daquele negócio que está no bolso de vocês, não, tá certo? Mordomia cristã é uma coisa que envolve toda a nossa vida. Não é só aquela coisa que a gente bota no bolso. Eu não quero nem falar o nome. Eu prometi a Deus que eu não ia falar no nome hoje, viu, irmão? Mas vocês já sabem o que é. Porque quando fala de mordomia cristã, né? Muitas vezes fala naquele negócio que a gente bota no bolso, né? Tá certo? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa mais especial que existe na face da terra, que existe no céu, que existe aqui na terra. É uma coisa tão especial que é quem nos conduz a nossa vida. É quem cuida, quem traz você para a igreja, quem vai lhe dando força nos momentos difíceis da vida, quem nos consola, né? Quando Jesus foi ao céu, ele disse: olha, eu vou, mas eu enviarei um Consolador. Então vocês já sabem que hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo, certo? Não vou me demorar muito, mas eu quero dizer para vocês que eu estava estudando esse material e ele tem aqui, eu até marquei, ele tem 52 versos, meu irmão, nessa mensagem. 52 versos, dá para pregar uma semana sem parar. Numa vigília, não que toda ainda não está, certo? Mas assim, eu escolhi aqui alguns tópicos, né, para a gente levar em consideração. O título diz assim, ó: Conhecendo o Espírito Santo. A pergunta é: nós conhecemos o Espírito Santo, sim ou não? Quem conhece o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo de Deus, irmão, é isso mesmo. Será que nós conhecemos realmente o Espírito Santo? Aqui, para a gente começar, diz assim: responda as 3 perguntas sobre o Espírito Santo. Tem 3 perguntas aqui, que essas 3 perguntas ela vai estar baseada na mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira é, aí a gente já entra nos temas, certo? A primeira diz assim, ó: Ele é Deus? Você acha que o Espírito Santo é Deus? Quem acha que o Espírito Santo é Deus, levante sua mão. Alguns acham, outros não, certo? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz assim: ele é uma pessoa? Você acha que o Espírito Santo é uma pessoa? Se você acha, levante sua mão. Ó, ninguém acha que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Muitas pessoas, né, tem pessoas de outra denominação que acham que o Espírito Santo ele é uma força, né? Uma força que age ali, não é isso? Então, e a outra pergunta diz assim: o que ele pode fazer por nós? O que é que o Espírito Santo pode fazer por nós? Será que o que o Espírito Santo faz por nós, ele tem a ação de Deus? Ele é Deus? Será que o que o Espírito Santo faz por nós, ele age como uma pessoa? Ó, nós vamos ler uns versos aí. Vai ter um verso que diz assim, olha: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Esse verso indica que o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. Quem é que se entristece? Uma pessoa. É ou não é? É ou não é? Então, essa vai ser o que a gente vamos estudar hoje, né? Através das Escrituras. Nós vamos ver o que as Escrituras diz
se o Espírito Santo é Deus, se o Espírito Santo é uma pessoa e o que ele pode fazer por cada um de nós. Amém? Então, nesse momento, nós vamos começar abrindo nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Abra sua Bíblia. Amém. Hoje eu não vou me estender muito, né? Porque esses 52 versos nós vamos reduzir aqui. Eu falei aqui Hebreus, né? Hebreus 9. Obrigado aí quem falou aí, me ajudando. Hebreus 9. Quando você achar Hebreus 9, você. O verso vai ser o 14. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo sabedoria do mais alto dos céus. Amém? Feche seus olhos e nós vamos falar com o Papai do céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, ó Deus, porque estamos aqui com a tua palavra aberta para falar, ó Deus, sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, ó Deus, para cada um de nós? Nós vamos descobrir, Pai, hoje, porque será que o Espírito Santo é Deus? Será que o Espírito Santo é uma pessoa? A palavra de Deus vai nos revelar nesta manhã, Senhor Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então a primeira pergunta diz assim: o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno? Vamos ver. Hebreus capítulo 9, verso 14. Diz assim, ó: muito mais e segue a Cristo, que pelo Espírito Eterno, veja a pergunta aí, pelo Espírito Eterno, assim mesmo, né, se ofereceu sem mágoa a Deus, né, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo aqui, se você percebe no início do verso, diz que ele é o quê? Eterno. Deus é eterno? Sim. Você acha que o Espírito Santo é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus, irmão. Por isso que muitas vezes podem ver pessoas pulando, fazendo munganga no meio do mundo, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza. Tá certo? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, porque só Deus, ele é o quê? Eterno. Só Deus tem vida eterna para cada um de nós. Amém? Tem outra pergunta aqui que diz assim: o Espírito Santo é onipresente? Você acha que ele é onipresente? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 139, verso 7. Hoje nós vamos ler, viu, irmão? Porque é 52, mas eu escolhi aqui pelo menos 16 para a gente ver. Esses 52 versos, todos eles falando sobre a pessoa do Espírito Santo, viu? Salmo 139, verso 7. Verso 7. Quem achou aí, irmão, já vai adiantando. Amém? Amém. Diz assim, ó: para onde mim ausentarei, né? Do meu espírito, para onde fugirei da tua face? Você acha que dá para fugir da presença do Espírito Santo? Se você cavar um buraco e ir para dentro do buraco e fechar a tampa, você acha que o Espírito Santo vai estar lá com você? Sim ou não? Você não pode fugir do Espírito Santo. Você não pode fugir da presença de Deus. Porque você que é adventista do sétimo dia, eu sei que você crê na Trindade, Pai, Filho e
e Espírito Santo. Então já está dizendo que os três é o quê? Um. Quando ele estava lá na criação, que estavam fazendo os céus, a terra, né? E quando ele disse assim, façamos o homem. Então eles estavam o quê? Os três estavam juntos. Então estava Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você está descobrindo aí que o Espírito Santo não é uma força qualquer. O Espírito Santo é uma pessoa invisível aqui em nosso meio. Ele está aqui pelos olhos da fé. Amém? Assim como você crê que Jesus está pelos olhos da fé, a Bíblia diz que Jesus está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós, mas você sente a presença dele na sua vida. Amém? Você sente a presença do Espírito Santo. Você sente também a presença de Deus. Mais uma pergunta aqui. Veja que essa mensagem de hoje é uma mensagem tipo assim, só para a gente descobrir, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Aqui diz assim: o Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios 2, verso 10. Ele é onisciente, ou seja, está em todos os lugares, presente, né? 1 Coríntios 2, verso 10. Coríntios 2, verso 10. Amém? Diz assim: mas Deus me revelou pelo Espírito, né? Porque o Espírito a todas as coisas, né? Percruta até mesmo as profundezas de Deus. Então você veja que o Espírito Santo é uma prova tão grande que ele é o próprio Deus, que ele vai até as profundezas do próprio Deus. Amém? Então está constatando que ele é o próprio Deus. Mais uma para encerrar essa parte do Espírito Santo Deus. O Espírito Santo é onipotente. Você acha que o Espírito Santo é onipotente? Aí eu vou citar 1 Coríntios 12, verso 11. Ele é onipotente, para a honra e glória, né, do nosso Deus. 12, verso 11, né? Diz assim, qual é a potência do Espírito Santo? Mas um só é o mesmo Espírito, né? Realizando todas as coisas, né? Distribuindo como lhe apraz, né? A cada um individualmente. Então o Espírito Santo, ele é potente. Ele atrai, ele está com cada um de nós individualmente. Até quando ele ali, lá no Pentecostes, lá que foi distribuído as línguas, quando ele escolheu, né, as pessoas que iam ministrar, né, a casa de Deus, que a gente viu também lá na lição da escola sabatina, ele não escolheu os sábios, né? Ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar os fortes. Mas eu não estou pregando sobre a escola sabatina, tá? Estou pregando aqui sobre o Espírito Santo. Agora, a segunda parte diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ler aqui se tem alguma característica de pessoas. Primeiro diz aqui, o Espírito Santo é muito inteligente e ajuda e busca as coisas lá do alto. Amém? Então o Espírito Santo, ele é inteligente. Amém? Então vamos ver aqui Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios
4, verso 30. Você vai mais para frente aí, não sei se você está estudando hoje. A gente manuseando muitas escrituras sagradas. Efésios, Amém. 4, verso 30. É isso mesmo. Isso mesmo. Diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, né? No qual foste selado para o dia da redenção. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei até no início esse verso, não foi? Que apareceu um verso que ia dizer: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, quem é que se entristece? Está dizendo que ele é uma pessoa, ele fica triste, né, com cada um de nós. Muitas vezes, quando nós vamos, né, em alguns ambientes, ou escuta algo, ou assiste algo, né, que ele não gostaria que a gente assistisse, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Ele fica triste com cada um de nós. Ele diz: ó, meu filho Everaldo aí, está assistindo isso ou aquilo outro. Ah, está assistindo, deixou de ir à igreja, está assistindo o jogo do Brasil, ainda bem que já perdeu, né? Então vocês entendem a situação? Então o Espírito Santo, ele fica triste quando a gente está fazendo algo que não agrada a ele. Ele se entristece. A mesma coisa de uma pessoa que você ama muito. Por exemplo, você ama muito seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, e você faz de tudo por ele, você luta por ele, e depois ele está lá fazendo coisa que você olha assim e, poxa vida, olha o que é que fulano está fazendo ali. Você fica triste, sim ou não? Sim. Assim é o Espírito Santo com cada um de nós. Ele se entristece, certo? Porque ele é uma pessoa. Amém? Uma pessoa invisível. Você não está vendo aqui, mas foi ele que tocou no seu coração para você vir à igreja hoje. Foi ele que trouxe você. Foi ele que acordou você bem cedinho e você foi direto e pegou a sua lição. Não pense que você de você mesmo, você não tem essa coragem não. Mas ele está do seu lado, de olha, a lição da escola sabatina. Você vai trabalhar durante o dia, você não vai poder. Vai logo, cuida, porque é um tempo é agora. Então é essa pessoa do Espírito Santo que nos ajuda, né, a entender. Aqui diz assim, ó, João 16, verso 13. Agora eu vou pedir para algum aí ler, né? João 16, 13. O Felipe já encontrou aí. Parece que ele está vendo aqui, Felipe, a lição aqui. João 16, verso 13. Amém. Isso, eu achei agora. João 16, 13. Quem gostaria de ler aí? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Mas aqui a característica do Espírito Santo é uma pessoa. Quem é que hoje ensinou ao irmão Everaldo todas as coisas? Não todas, é o básico assim. As coisas que hão de vir. Porque eu creio que você e eu, todos os adventistas, eles sabem passo a passo, né, através do livro de Apocalipse, como vai ser o quê? O fim das coisas, o fim de todas as coisas. Né? Pelo que já aconteceu, a gente sabe que está o quê? Próximo. Né? A gente espera que está o quê? Próximo, porque muitas coisas já se cumpriram. Os discípulos naquela época, eu já falei isso, também estavam pregando igual eu e você e achavam que Jesus ia voltar nos dias deles. Né? Mas não tem acontecido tanta coisa como já aconteceu nesse mundo. Então você veja que tem uma característica aí, que ele é uma pessoa que ele ensina você a toda a verdade. E diz assim, ó, ele não fala dele mesmo. Você, Felipe, quando vai dar um estudo bíblico, você vai falar da sua vida para aquela pessoa? Não. Você vai ensinar as coisas de quê? De Deus. Então você vê que a característica de uma pessoa
pessoa que ele não fala dele mesmo, mas ele fala das coisas de quê? De Deus. Do eterno, das coisas de Deus. Amém? Então aí prova, né, para cada um de nós que o Espírito Santo não é uma força que entra em você e você começa a pular e a dizer um monte de coisa. O Espírito Santo não é dessa forma. Você crê que Jesus era usado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. E que Jesus também é o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Aonde foi que você viu Jesus pregando na Bíblia e ele mostrando que é para saltar, que é para tal, quando ele estava cheio do Espírito Santo? Tem alguma coisa dizendo isso? Não. Agora é o seguinte: o verso de um irmão meu diz que o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Então, se o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo da verdade, é porque também é o Espírito Santo da mentira. Entende? Se tem o da verdade, tem o da mentira também. Então a gente tem que ter cuidado para não ver por aí o da mentira e pensar que é o da verdade, certo? Temos que ter essa consciência, né, em cada um de nós. Agora nós vamos partir com uma parte aqui sobre o Espírito Santo, que é um pouco, só vai entender essa parte quem já leu no livro de Atos, capítulo 10, já leu todo, você vai entender, mas eu vou dar uma ênfase aqui, mais ou menos para você entender. Vamos para o livro de Atos, capítulo 10. Amém. Atos, capítulo 10. Eu sei que alguns vão entender e outros vão ficar um pouco, mas vocês estudam depois e vocês vão entender. Atos capítulo 10, ele fala sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, certo? Ele era um homem que para os discípulos ele não era uma pessoa de Deus, ou seja, e nem merecia também ser pessoa de Deus, porque eles faziam a distinção, né, entre os judeus e os gentios. Então Cornélio, ele era um homem que ele dava muitas esmolas às pessoas. Além de dar esmola, ele orava a Deus. Então Deus ouviu as orações de Cornélio e agora usou o Espírito Santo para usar Pedro, né? E até a casa de Pedro, nós vamos ler isso aí, para Pedro ir até Cesareia, aonde morava Cornélio. Mas antes disso, Deus desceu, que é uma das pessoas de outras igrejas, como de tudo, porque Deus desceu do céu num lençol. É como você lê Atos 10, o capítulo todinho, vocês vão entender bem direitinho. Que desceu do céu um lençol com 4 pontas, tendo dentro desse lençol, né, todos os répteis da terra, quadrúpedes, vocês já leram isso aí? E Jesus olhou para Pedro assim e disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais eu comerei, Senhor, coisa comum e nem imunda. E a voz dizia de novo: o que eu considero comum, não considerais o que? Imundo, certo? Aí pronto, mas Pedro disse o que? Pedro não comeu, viu? Isso foi uma visão que Pedro teve, certo? Do Espírito Santo. Capítulo 10, verso 19 até o 21. Deixa eu achar aqui no meu aqui, do 19 até o 21 nós vamos ler. Certo? Diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, está vendo que eu falei da visão que Pedro teve? Disse-lhe o Espírito. Veja que o Espírito disse a Pedro, está vendo como agiu como uma pessoa que diz algo a outra pessoa, né? Disse-lhe, eu me perdi aqui, uma leitura. Vou ler no início. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então estão aí 2 homens, né? Que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu
os enviou. O 21 agora. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes, sou eu, né? A quem busca e a que vieste. Então agora chegou dois homens, certo? E falaram ali com Pedro acerca de uma visão que Pedro teve, certo? E Pedro agora ele foi com ele para a casa de Cornélio, certo? Então está indicando que o Espírito Santo, né? Ele fala às pessoas, certo? Acerca das coisas de Deus, né? Agindo assim, tipo, como eu e você, quando vai levar o Evangelho para outras pessoas. Aí tem outra pergunta que diz aqui. Diz assim: pode o Espírito Santo ser enganado? Aqui tem um assunto bem pesado agora, viu? Pode o Espírito Santo ser enganado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que, quando eu disser, você já vai saber quem é. Um homem e uma mulher venderam uma propriedade e tentaram enganar o Espírito Santo de Deus? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Você sabia que eles venderam pelo valor e renderam a metade dos bens para não devolver a Deus o que eles tinham prometido? Isso aconteceu, viu? Então eles tentaram enganar o Espírito Santo. Nunca pense em enganar o Espírito Santo, porque não conseguimos. Eu posso enganar até vocês, se for, né? Posso enganar um ser humano, mas não engano o Espírito Santo. E mesmo se enganar vocês, um dia vai ser descoberto e vem o quê? Vem as consequências. Porque todo pecado, né, tem perdão, menos um, né? Que a gente vai chegar nele. Todo pecado tem perdão, menos um. Mas todo pecado ele leva a uma grande consequência, dependendo, né, do pecado que será cometido. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu aí com Ananias e Safiras, né? Livro de Atos, capítulo 5. É só voltar aqui um pouquinho. Atos capítulo 5. É isso mesmo. Verso 3. Amém? Amém. Diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Então, Ananias e Safira, eles se combinaram, né, em casa e disse: olha, nós dissemos que ia dar a Deus, quando nós vendesse essa propriedade, nós ia dar tudo para ele. Isso foi a promessa dele. Aí não está falando de dízimo, não, viu? Nem de oferta, não. Eles disseram: vou vender o campo e vou dar para Deus, para a obra de Deus. Só que eles pensavam assim: eu vou vender esse campo por 50 mil reais e vou dar para a obra de Deus. Só que você sabe que tudo que Deus ele bota a mão faz o quê? Cresce. Tudo. E então se ele disseram que ia vender por 50, pensando, ele vendeu por 100. E aí quando eles venderam por 100, eles combinaram em casa: se a gente guarda 50, ela dá a poupança da gente lá e vão dar 50, né? E assim eles fizeram. E aí eles, vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem, né, da história, né? Foram fulminados, né? Porque foram usados por Satanás. Então nós não podemos, né, seguir esse exemplo, tá certo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E agora nós vamos chegar a um ponto aqui bem especial para cada um de nós. Foi o que eu falei aqui. Todo pecado ele tem perdão, menos a blasfema contra o Espírito Santo. Você já ouviu falar disso?
Nós vamos ler o último verso desta manhã, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Você quer? Amém. Jesus, você quer? Mateus 12. Não, já achou, só eu que estou achando aqui ainda. Mateus capítulo 12. Verso 31. É isso? Mateus 12, verso 31. Amém? Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfema serão perdoados. Todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoado. Você sabe o que é a blasfema contra o Espírito Santo que não tem perdão? Você sabe que tem pessoas que Diz que não tem jeito. eles ouvem a palavra de Deus, você prega para ele, assim que você tem a oportunidade, você ensina as coisas de Deus para ele, mas ele não leva em conta, ou seja, eu vou direto, ele não aceita a palavra de Deus. Você já pegou para as pessoas assim? Você fala, mostra a verdade, entra no ouvido dele nenhum, sai no outro, e ele leva em conta, ele prefere viver como que Deus não existe, como que ele sabe que Jesus morreu na cruz, ele sabe tudo isso, mas ele não leva em conta aquilo que é falado. Isso aí é blasfema contra o Espírito Santo. Então, se uma pessoa pensa dessa maneira, né? Que, por exemplo, você já pregou, já falou, tudo e ele sabe, você já convidou ele para a igreja, já deu estudo, já fez tudo, ou mesmo que não deu estudo, mas você falou do amor de Deus para essa pessoa, e ele não levou em conta. Se essa pessoa não der tempo a ele se arrepender e aceitar, deixar de blasfemar, aceitar a promessa de Deus, Deus perdoa. Mas se ele chegar nesse outono da terra, sem ter essa oportunidade dele, sem aceitar a oportunidade e morrer ali fazendo sua própria vontade, como que Jesus não existe, sem dar ouvido à lei de Deus, não tem. A Bíblia está dizendo que para essa pessoa não tem perdão. A blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Deus está vendo tudo sobre cada um de nós. Deus sabe tudo que está dentro do nosso coração. Eu não sei o que você está pensando. Não sei o que você está pensando. Eu não sei quais são os seus planos. Não sei quais são os seus planos. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Então assim é a pessoa do Espírito Santo. Nunca pense que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é Deus. E quando Deus vê a gente, ele diz que façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança, porque Deus também é uma pessoa. Amém? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Agora eu quero dizer para você, nesta manhã, chega um momento que o Espírito Santo dá a oportunidade, dá. Chega um momento que ele sai de perto de você e deixa você andando sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Você lembra de uma escola sapateira que nós tivemos, que estava falando sobre as 10 pragas que Deus derramou sobre o faraó? E cada vez mais que ele derramava as pragas, o faraó endurecia o coração. Só que as pragas eram praga de amor. Era praga para que no momento que o faraó dissesse: olha, tira teu povo, Senhor, pode levar
sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. E ali Faraó quer botar seu coração, Faraó também seria o quê? Salvo. Só que cada vez mais ele endurecia o coração. E tem pessoas que é desse jeito. Crescia o ódio no coração dele. Crescia um ódio, rancor, eu não posso ver um crente. Eu era assim, sabe? Mas só que Deus me mudou, amém? Eu era desse jeito, viu? Mas Deus mudou meu coração, né? Então assim foi, Faraó chegou um momento que Deus disse, olha, Moisés, não estou mais com ele, deixa ele seguir agora o quê? Sozinho. Então muitas vezes o Espírito Santo insiste, né? Apocalipse 3, verso 20, né? Eis que estou à tua porta e bate. Se ouvires a minha voz, né? E abrir a porta, essa porta é o coração, viu? Essa casa que nós vamos bater lá é você. Se abrir o coração, eu entrarei. Cearei com ele comigo. Mas se não abrir, o que ele disse? Ele sai. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Amém. O Espírito Santo está com cada um de nós. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é aquele que te aconselha. É aquele que nos momentos mais difíceis da tua vida, que acontece, eu vou citar um dia que foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o dia que o meu pai faleceu. Eu estava lá no velório do meu pai. Esse foi o dia mais triste da minha vida. Mas eu tenho certeza que meu aquela tristeza, eu saí ali refletindo e vem na minha mente, a vida continua. Então ali você vê o Espírito Santo nos consolando, né? Desses momentos tristes, né, que acontecem na vida de cada um de nós. Amém? Então nesse momento nós vamos ficar com vocês entenderam a mensagem? Sim. Não esqueça de ler Atos 10. Lê Atos 10 todinho, tá certo? Você vai entender ali sobre Cornélio, sobre Pedro, sobre o que o Espírito Santo revelou ali para Pedro. Então vamos se colocar de pé e vamos convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, para a gente ser ali uma pessoa acreditada que o Espírito Santo está do nosso lado. Amém? Vem, Espírito Santo. Testemunhar as
Santo e poderoso Deus. Obrigado, Senhor, pelo plano da salvação a cada um de nós. Pois quando havia tudo se perdido, ó Deus, no jardim do Éden, o Senhor bolou o plano, ó Pai, de enviar o Cordeiro para morrer em nosso lugar. E aí foi o nosso Salvador, Jesus Cristo, ó Pai, para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas quando Jesus foi necessário ele morrer, ressuscitar e voltar ao céu, ele disse que não ia deixar a gente órfã, mas ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que hoje também, ó Deus, está aqui ao nosso redor, ao nosso lado. Mas nós não avistemos o Espírito Santo porque nós somos pecadores, nós só sentimos a presença, porque se a gente chegar a ver o Espírito Santo, nós somos fulminados, porque somos pecadores demais e não podemos ver a presença de Deus. Foi assim que o Senhor disse a Moisés e deixou ver só pelas costas, uma simples vez, porque todo ser aqui na terra que vê o Espírito Santo, que chegar a ver a Deus, ele não consegue sobreviver, porque o poder de Deus é muito grande. Então, pelos olhos da fé, nós estamos aqui, ó Pai, com a certeza que o Espírito Santo está nos auxiliando, que o Espírito Santo está nos abençoando, que o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, ó Deus, e nos ajuda, ó Pai, a cada pessoa que está no mundo, mas que ainda blasfema contra o Espírito Santo, que ainda ouve a voz do Espírito Santo, mas não leva em conta, Senhor Deus, que ele mude assim como eu mudei, Senhor Deus, e aceitei, ó Pai, a ouvir a tua voz. Não só ouvir, mas mesmo com as falhas que temos, nós decidimos, cada filho teu que se encontra aqui, nós decidimos, ó Pai, andar na tua presença, mesmo sendo pecador, Senhor Deus, com a certeza que o Espírito Santo vai nos guiando, e nós vamos, ó Pai, em meio ao mundo caído, nós vamos retendo para a nossa vida o que é bom, escolhendo o que é bom. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossas vidas, que a cada dia nós trilhamos um caminho, Senhor Deus, firme e forte, com a presença do Espírito Santo. E nesse momento nós vamos se retirar para nossos lares, Senhor Deus, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão com fome, que estão jejuando aqui em nosso meio, e nós vamos para os nossos lares, mas nós precisamos que o Espírito Santo vá conosco, livrando a gente do mal, livrando a gente, ó Pai, de algo que o inimigo possa querer nos oferecer, que venha nos tirar a gente do caminho, Senhor Deus. Leva nós em paz, dá aquele almoço no sábado especial, Senhor Deus, dá aquele soninho a cada um de nós, mas às 2:30 desperta do sono, ó Pai, e traz nós para fazer a tua vontade, que o Espírito Santo possa nos despertar e a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém.